para continuar, né? A gente continuar falando agora do Livro dos Espíritos, a gente está naquela parte da volta do espírito para reencarnação, voltando o espírito para viver novamente. Nós estamos nessa parte. Lembra que a gente falou? Ele pressente, lembra a última vez? Ele pressente, ele sabe quando vai voltar e tudo, a gente falou isso. Agora nós vamos falar um pouco de como começa esse processo da união da alma com esse corpo que a gente passa a ter agora, né? Lembrando que não quero mais brincar, viu? Não quero mais brincar. Você conseguiu aquela hora? Não, precisa. Tá virado para cá. Não, a luzinha é só para você fazer assim, né? E ele tem que fazer assim para poder passar. Ele funcionou. Não precisa. São poucas perguntas. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos combinar o seguinte. Nós vamos dividir essa parte da união do corpo, da alma aí, em 3 partes, porque ele fala, acho que praticamente 8, 10 perguntas, ele fala sobre a concepção, como é que se dá e tudo. A outra parte, as últimas 3 ou 4 perguntas dessa parte, é sobre aborto. Então, a gente vai dividir em 3, para não ficar muito, muito longo, tá? Então, assim, em que momento a alma... É nosso leitor mora, eu esqueci, desculpem. Pode ler para mim. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até um instante em que a criança vê a luz. O grito que então solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Ok. Então, assim, essa união começa exatamente na hora que biologicamente, fisiologicamente, acontece a concepção. Então, a gente vai ver depois em outras perguntas que o espírito, vamos falar do espírito mediano, tá? Porque lembra-se que eu comentei outro dia que para ele reencarnar pode ser alguma coisa acidental? Quem está aqui lembra? Eu falei que ele pode ser acidental a reencarnação. Acidental entre aspas, né? Tudo tem explicação. Mas acidental que eu digo assim, é aquele que uma reencarnação, uma concepção fortuita que fala, né? Uma situação que aconteceu, o espírito estava ali naquele momento, perdidaço, um casal que não tem afinidade, sabe, nenhuma, apenas um encontro, né, carnal, acontece a concepção. Esse é uma reencarnação também. Agora sim, até que ponto isso é uma coisa predestinada ou não? Não sei. Eu acho que a gente não pode chutar as coisas, né? Mas devem ter ainda os seus mistérios que a gente não saiba para que isso aconteça, porque a gente sabe que tudo é um encontro de sintonia. Então, se é sintonia, ele também estava naquele momento sintonizado por alguma razão ali também, certo? Então, assim, vamos falar aqui sempre numa ideia de um espírito mediano. Digamos que ele não é totalmente capaz de se decidir de tudo que ele vai ser, o que ele vai fazer, como ele vai nascer, ele vai precisar de ajuda, né, de outros, mas também não é hiper evoluído, mas também não é esse acidental, esse que todo mundo tem que fazer por ele. Não, vamos falar sempre pensando no mediano, né, porque a linha é muito tênue entre as capacidades, né, entre as condições. Mas então nós vamos falar um que
já tem condições de raciocinar, já tem condições de pensar, já tem condições de escolha, mas precisa do auxílio de outros amigos espirituais, de equipes, né, que vão promover essa possibilidade da encarnação. Então, vai ter um planejamento. Então, esse é o mediano, é aquele que tem condições de ter isso, tanto de ter ajuda quanto de escolher. Por isso que começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Lembra que eu falei que o espírito, a alma é a forma para formar a condição biológica. Lembra dos órgãos? Eu falei, alguém já tinha parado para pensar e questionado como que é? Pode entrar. Oi. Boa noite. Aí, assim, a gente nunca parou para pensar, diz assim, mas como que sabe que ali é para nascer, para ser o fígado? Como que sabe que ali é para ser o coração? Como que sabe que... Como é que sabe? A mãe ajuda? A mãe dá o alimento. Só. O pai nem faz, né? O pai fica do lado de fora. Né? Quer dizer, não tem como. Então, lembra que eu falei que o lance da sintonia, do magnetismo, é o próprio espírito que vai magnetizar as células, e a nível muito nano, né? Muito pequeno, ele vai magnetizar como se fosse imã. Pensa no imã, um monte de pecinhas soltas, e o imã vai puxar as peças certas. Imagina uma mesa com um monte de fiapos de ferro. Eu lembro do meu pai que trabalhava com isso. Então, eu adorava pegar o imã e fazer assim, passar por tudo e pegando. Então, o imã você faz assim, ele pega tudo, certo? Agora, pensa num imã que escolhe as peças certas para aderir àquele imã. Olha a capacidade. De quem que é essa capacidade? Do espírito. Quem que é o espírito? Somos nós. Eu estou dizendo isso para chamar a atenção da nossa capacidade enquanto ser espiritual. Porque a gente fica achando, às vezes, que a gente é o nada do nada. Que só erra, que só peca, que só deu errado, que não é assim? Mas não é. Olha a capacidade que a gente tem. A gente mesma que se fez. Então, ele vai completar, ele vai aderir àquele espermatozoide, e a gente vai ver tudo isso. E aí ele vai complementando esse magnetismo durante todo o processo dos 9 meses. E nesse momento, a criança, nós, somos meros animais, sendo alimentado, mamífero, ponto, só isso. Ele passa a ter uma possibilidade, num contexto de consciência espiritual, hominal, depois que ele nasce. Quem já viu aqueles filmes de ficção onde tem que não é mamífero, tem as pessoas são clonadas dentro né, daquelas, como é o nome? Aqueles tubos, né, não é? Mesma coisa. A diferença é que são feitas dentro, que hoje está essa questão do clone novamente. Entendeu? Então, assim, só para lembrar. Então, desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico. O tempo todo, ele se liga por esse laço, é um fluídico que ele utiliza, e ele vai trabalhar nisso durante esses 9 meses. Claro que vai ter a participação efetiva da mãe, né? Alimentando, vai ter a participação de todos em volta energeticamente, do pai que conversa com o filho, enfim, existe todo um processo que vai já trabalhando nisso, né? Vai apertando até o instante que a criança vê a luz. O grito, então, anuncia que ele, então, passa a ser mais um na conta, não dos vivos, mas, né, dos que estão vivos, né, digamos assim, não deixa de ser apenas um animalzinho ali, passa a ser um ser
né? Se preparando, então, para pensar dali um tempo. Tá certo? E dos servos de Deus é por conta de quem da época, porque esse servo de Deus é aquilo que a gente fala sempre. Sempre tem pende sempre uma questão religiosa. Então, as respostas, às vezes, lembrando sempre, é de quem tinha aquela mentalidade daquela época, assim como hoje muita gente vai pensar dessa maneira ainda. Está certo ou errado? Não é essa a questão. Apenas pensar que as coisas vão mudando a maneira de ver as coisas, né? É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante essa primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? É definitiva a união no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas como os laços que ao corpo o prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem. Podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Todo mundo, isso é claro, né? Principalmente para as mulheres que sabem que às vezes, né? Por uma situação do nada, uma situação, a mulher está legal, a mulher está bem, a criança está bem, né? Digamos assim, fisiologicamente, fazendo pré-natal, e de repente, principalmente no início, simplesmente aborta, perde a criança. E aí fica, às vezes, a mãe, os pais ficam se achando até com um pouco de culpa, porque não consegue, né? Não consegue segurar o bebê, essas coisas. Tem que lembrar que quem está ali dentro é um ser. Nesse momento, ele ainda não é totalmente consciente, né? Mas até que ele nasça, que ele vai passar aquele processo quando ele nasce até os 7 anos, ele vai ter a condição de ser, então, digamos assim, hominal, racional. E aí sim é o tempo que ele finaliza de tirar o pezinho de lá e passa para o pezinho de cá material. Mas antes disso, enquanto ele está se preparando, é ele que está fazendo isso. Que está preparando fisiologicamente o corpo dele. Se ele não tiver condições, ou sei lá, mudou de ideia, falou, eita, acho que não vou dar conta, no meio do caminho. Acontece isso, pode se vingar. Agora, pode não vingar a criança. E aí é claro que é definitiva a união, o outro espírito não pode substituir. Claro que não. Nós não estamos falando que é o espírito que faz. Como é que ele começa a fazer, vem outro toma. Não existe isso. Não existe isso. Então, assim, não tem como. É o espírito que começa e ele termina. Ou então é ele que sai dali. Se a mãe vai engravidar de outro. Pode até ser dele próprio, talvez do mesmo espírito, mas, né? Pois é, 2 sozinhos. Oi? Não, é isso que eu estou. Então, é isso que eu estou falando. Nós pensamos desde o início, falei, vamos falar sobre o espírito mediano. Aquele que. Isso, sim. Sim. A partir do momento que ele tem a possibilidade de escolher, ele também pode escolher mudar de ideia. Pode. Mas lembrando, ele tem a consciência de que ele não está cumprindo, vai cumprir em um outro momento. Então, por isso nós estamos falando sempre mediano. Porque que pode não vingar também por uma questão fisiológica da mãe. Pode também, pode acontecer. Mas nós estamos falando aqui do espírito, né? Por favor. Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Escolhe outro. Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Dão-lhes causa, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. Então,
escolhe outro, não é bem assim. Isso aí, assim, a hora que eu li, eu achei, nossa, mas assim, tão rápido, né? Ele escolhe outro, com a resposta sim. Depois eu fui ver o cursinho lá que eu faço, e o pessoal falou, isso aí no mínimo o espírito estava com preguiça de responder. Porque assim, não é assim, né, gente? Escolhe outro. Aí ele fala assim, bom, eu estou indo, eu estou tentando, estou no meio do caminho, 4 meses de gravidez, 5 meses. Né? Ele já está lá com 5 meses, 4 meses de vida. Mas dá alguma coisa errada na questão da matéria da mãe. Da mãe, né? Porque ele está utilizando da mãe. Ele está utilizando alguma inconveniência fisiológica da matéria, pode não estar adequada e realmente não sair a contento, ele falar, ué, não deu certo a experiência, o corpo. Pode acontecer? Claro que pode. Mas primeiro a gente vai ter que pensar nisso aqui, ó. Quem concorda comigo que nós temos muitas imperfeições? Fisiológica, que eu digo. Concorda? E por que vocês acham que a gente tem? Porque temos imperfeições. Isso é certo. Quem? Estamos aqui. Então, essa é uma boa pergunta. Eu não vou falar sobre isso, mas é uma das coisas que mais tem eu feito esse questionamento. Uma das, tem várias, mas uma das coisas é: isso não é tão perfeito como a gente sempre aprendeu. A matéria, esse tipo de matéria que nós temos aqui, ela ainda, assim como tudo nesses universos, está em franco dinamismo. Nada é terminado. De dizer, ali acabou, está pronto. Porque tudo é infinito. Eu sei que é muito complicado esse raciocínio. Mas, se tudo é infinito, tudo tem falha ainda. Mas não é porque está errado, é porque ainda está por fazer, ainda está por acertar, ainda está por acertar. Se você pegar o histórico e ver nós lá atrás, como éramos? Quem tem o dente, quem ainda tem dente do siso aqui? Moçada nova não tem mais dente do siso, que mudou a questão nossa craniana. Então eles não nascem mais com dente do siso porque não tem espaço para nascer com dente do siso. E vai mudar mais ainda a cada dentária. Isso é só, eu só estou fazendo um comentário para a gente lembrar que existem sim as imperfeições. Mas não é imperfeições porque está feito errado, é porque ainda não se achou, sabe, experiência? Você faz agora, faz, melhora. Faz, melhora. Não é assim? Então, são essas imperfeições. Por isso, das doenças, ainda muitas. Isso, eu estou comentando que é assim, para a gente desmistificar aquilo que eu tenho a doença porque eu estou pagando algum pecado. Não. É um projeto de escola, planeta escola, aonde é a possibilidade nesse meio, nesse momento, aonde as imperfeições ainda de todo esse dinamismo universal não é um problema do humano, em que o humano tem que passar porque é a possibilidade onde ele aprende. Mas ele aprende de que maneira? Também fazendo com que colabore para a melhoria. Do quê? Do todo. Por isso a gente é sempre convidado a fazer parte como co-criador. Você não veio aqui para passear. Você veio aqui para ir melhorando. O que você puder fazer. Qualquer coisa. Então você faz parte de melhorar todas as imperfeições. Não só essa da matéria, mas todas. Todas estão interligadas, tá?
escolher outro corpo, ele pode escolher, mas depende tudo do planejamento de novo, para começar tudo outra vez. Começa tudo outra vez. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? O ser não tem, então, consciência plena da sua existência. A importância da morte é quase nenhuma. Frequentemente é, como já dissemos, uma prova para os pais. Todo mundo já ouviu isso, né? De que às vezes pede um bebezinho, ou nasce morto, que fala, né? Nasceu já morto, ou logo depois que nasce, logo em seguida que nasce. Normalmente, fala assim, o ser não tem consciência plena da existência. Lembra que eu falei que ele vai preparando? Para ele, ele ainda está se fazendo para... Ele está arrumando a mala para ir para a viagem. Quando ele está se fazendo, ele está arrumando a mala para ir para a viagem. Uma analogia assim. Quando ele pega o avião para ir, é quando ele sai. Então, aí ele passa a ser um viajante. Entende? Aí ele passa a ser efetivamente um ser não consciencial, mas ele começa todo um processo, né, de vir à consciência o que ele é, as coisas que ele já é. Por isso que precisa do pai com a mãe para dar uma mãozinha ali. Por quê? Outra sacanagem que eu acho é fazer a gente esquecer de tudo. Você combina tudo, só que daí a brincadeira joga você lá, fala e fecha a porta. Não sabe, não diz para você o que você combinou. É muito difícil isso. Vocês já pararam para pensar nisso? É muito difícil isso, né? Mas, então ele se dizer que o corpo morreu, é a mesma coisa que você falar, não deu certo a viagem. Antes de você embarcar, não deu certo. Pode ser um negócio meio chato, mas tudo bem. Você vai rever o lugar que você vai de novo, mas não é como a gente, não é a morte, né? Não vai sentir. Agora, quem que vai sentir? Quem estava vivenciando isso aqui, humano. Por isso que fala que quando pede assim, normalmente é uma prova para os pais. Mas não necessariamente que o pai e a mãe tinham que passar. Tudo aquilo que eu falei, não se sabe qual foi o combinado. Não se sabe qual foi o combinado, né? Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Sabe algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo de sua escolha, isso significa que está fugindo à prova. Entenderam aí a pergunta? O espírito sabe antes que o corpo que ele está escolhendo, que ele vai, né, que ele está fazendo, não vai ter condições de sobreviver, de vingar, porque ele talvez já conheça as imperfeições que possa ter na fisiologia da mãe, né? E ele sabendo antes, na programação, se ele souber e mesmo assim fazer escolha, o que pode ser? Pode ser uma maneira de dizer, eu ia, tá vendo? Eu ia, mas aí não deu certo. Entendeu? É meio que assim, eu não estou dizendo que não vou, mas não deu certo. Então, sabe aquela coisa assim? Para não ficar a responsabilidade só minha, né? Eu jogo um pouquinho para o outro, para a mãe, né? Então, assim, ele falta com a responsabilidade do projeto que ele está se propondo. Então, isso é fugir à prova. Ok? Então, assim, ele já saber que aquilo lá vai ter um problema, que pode ser que ele não vá vingar o projeto dele, não vá vingar, e ele mesmo assim, ele falar, eu vou, porque se não der certo, não é culpa minha. Então, isso é fugir da prova, certo? Tem mais perguntas? Só duas perguntas. Nós vamos ter lá várias perguntas sobre isso depois. Vai. Sobre as mortes das crianças e tal. Ah, vai ter na sequência.
Ela na sequência, acho que as outras depois dessa. Aí essa parte vai falar para frente nas questões realmente já das influências que ele traz, né, das condições. Aqui está falando muito especificamente, fisiologicamente, dessa união. Tá? Eu acredito que vai nessa parte ainda na próxima. Quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, ela suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre o é imediatamente. Faz-se necessário dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Então, qualquer falha que houve, lembra que falei na anterior agora? Aquela foi de que ele deu uma fugida, né? Mas lembra que eu falei da deformação, que pode ter um problema, né, fisiológico na mãe, e aí não conseguia, aí está falando assim, ele volta imediatamente? Não. Tem toda uma preparação. Vamos sempre lembrar que nós estamos falando de um mais ou menos, que tem condições de escolha. Porque pode ser que ele tenha que voltar imediatamente por alguma situação. Como cada história é única, não dá para a gente estabelecer uma regra. Não tem como estabelecer regra. Se a gente fala que nós somos únicos, nossa marca é única nesse universo, em todos, né? Porque você é único, né? Então, assim, não dá para ter uma regra de todos iguais, mas sempre lembrando, tudo pode acontecer, depende muito das condições, das negociações, da condição evolutiva, do grupo que ele está, do grupo que ele faz parte que lhe ajude, enfim, se ele participa efetivamente de um trabalho de reencarnatório, existe uma série de coisas que não dá para criar uma regra para isso. Uma vez unido ao corpo da criança, é quando já lhe não é possível voltar atrás. Sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Pergunta-se como o homem se queixa da vida que tem? Se desejaria que ela fosse outra? Sim. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não se sabe ter sido sua escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Claro que aqui ele reclamou assim, é uma das, né, das possibilidades, das condições que pode se levar uma pessoa a tirar a vida, mas não somente isso, tá, gente? Isso é uma das, ele está dizendo isso, não estar a contento, né, com a vida que você tem, é isso que ele falou. Você está perguntando se queixa da vida que tem, se desejaria que ela fosse outra, a vida fosse outra? Sim, aí sim, ele pode deplorar, é assim, reclamar, é falar, poxa, podia ter escolhido outro jeito. Sim, isso a gente faz, não faz, gente? Poxa, mas eu tinha que escolher isso? Poxa, mas eu tinha que... Por que eu escolhi? A gente não se questiona, principalmente quando a gente sabe que a responsabilidade é nossa. Porque antigamente a gente falava assim, não, porque eu não pedi para nascer. Quem já falou isso em casa? Quem já falou isso para os pais? Eu não pedi para nascer, não é assim? É culpa sua. Um dia, numa brincadeira dessa, meu pai se irritou, virou e falou, engraçado, pergunta para sua mãe, quando ela falou para mim que estava grávida, eu falei, para que isso? Para que mais uma? Deixasse para lá, só com dois. Eu falei, nunca mais vou falar isso. Eu escutei
Ele nunca tinha falado. Aí ele falou, sua mãe, minha mãe virou para mim vermelha, que ela ficou tão, acho que chateada dele falar isso, né? Ela virou e falou assim, então, mas depois ele ficou contente, viu? Mas ele levou bem uns 2 meses, assim, quase sem falar comigo. Eu falei, e na época a gente não entendia, mas, tipo assim, ele ficou bravo com ela. Ai, meu Deus, tanta ignorância, né? Mas, enfim. Então, assim, agora, se arrepende da escolha que fez? Não, porque, assim, a escolha, como é que você sabe a escolha que você fez? Lembra que eu falei? Depois do encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Eu, particularmente, descobri que eu acho a maior sacanagem a gente não lembrar. De nada. Não é, assim, a gente aprendeu, e o Espiritismo ensina muito isso, que é bom não lembrar. Ok. Mas, você podia ter dicas na vida, né? Principalmente das coisas boas e melhores que você é capaz, que você já aprendeu, para que você fizesse disso uma ferramenta melhor para andar mais rápido. Mas não, apaga tudo. Todas as vezes você começa do zero. Então, assim, olha a capacidade. Aí vem aquela coisa assim, trabalhadores da última hora. Todo mundo sabe o que significa isso? No Espiritismo é muito comum isso, trabalhadores da última hora. Não sabe? Trabalhadores da última hora você já passou por tantas encarnações, você já fez tanta coisa, você já tem uma bagagem enorme para o bem e para o mal. Você não é novo. Com certeza você veio de algum lugar. Ó, começa pelo seguinte, quem tem um interesse espiritual, por mais vago que seja, por mínimo que seja, ele não é daqui. Ele veio de fora. E ele tem, inconscientemente, ele sabe que já tem uma carga muito grande. Ele já tem uma bagagem muito grande. Então, a responsabilidade é 10 vezes maior. E, obrigatoriamente, de que a gente sempre tente fazer as melhores escolhas. Porque se ninguém dá nenhuma dica, quem é que pode dar dica no que eu sou melhor? Para que eu possa andar nesse caminho melhor. Quem quer? É o autoconhecimento. Sabe quem é que pode te dizer? É o seu eu espiritual que pode te dizer. Só ele sabe, porque foi ele que programou. Então você, ego, tem que recorrer a ele. Para você, ego, não fazer muita besteira. Para a hora que você voltar, você tem o que entregar para ele. Para que ele fique mais enriquecido. O espírito não é o bambambam. Bam, bam. Ele está precisando da gente aqui para se conhecer, para se fortalecer. Seríamos todos aqueles que sabem que tem uma pequena vaga interesse em saber mais do que a matéria. Todo mundo que busca alguma coisa, todo mundo que tem, assim, tem uma vontade de saber alguma coisa, além dessa vida rotineira e material. Todos que são assim, todos. Pode ser criança, pode ser adulto, pode ser mais velho, não interessa. Todos os seres que têm isso, primeiro, não são daqui. Segundo, deve ter uma carga tremenda para o bem, mas tem a mesma capacidade para não fazer tão bem feito, digamos assim. Não vou falar mal, não. Então, assim, para quem tem que perguntar? Para quem fez. O único que pode te responder é você mesmo. Se você perguntar, se você entrar no acordo com ele, ele vai sempre te dar um toque, que é a intuição, que é a vontade, que é o desejo de fazer melhor, de ser melhor. Ele vai sempre te lembrar isso. Então, é com ele que a gente tem que entrar no acordo. Não é somente orando para Deus e Jesus, eles não sabem. Eles não sabem.
Deus não sabe porque você é parte dele. Você está experienciando para ele. Jesus não sabe porque ele viveu dele. E os seus companheiros, amigos espirituais, é a equipe que diz assim, ô camarada, vai lá, que nós vamos estar juntos. Dessa vez você vai, a próxima vez vou eu, e nós vamos se dando a mão para ajudar, porque a gente não sabe para onde vai, mas nós vamos. Essa é a brincadeira, né? Certo? Então, sim. Uhum. Sim, aqui nesse caso específico. O que aconteceu? Hoje as crianças estão vindo para cá, o corpo evoluindo e as crianças estão vindo diferente agora. Então, esse é o próximo passo. Esse é o próximo passo. Esse é o próximo passo para que nós, numa próxima vez, tenhamos condições, como a gente está vendo algumas crianças hoje. A maioria tem uma visão extremamente diferente, consegue dialogar. Quem de nós com 7 anos dialogava, gente? Me desculpe, mas não dialogava. Nós éramos assim, mais bichinho mesmo. Pode, não pode, não era assim? Era normal. Era aquela vidinha de criança. Criança de hoje, não. Adolescente de hoje também não. Só que a criança, cada um que nasce vai ser mais ainda. Mas por quê? Porque eles já fizeram esse caminho de despertar alguma coisa entre fisiológico e mental. O mais importante é que a gente não se perca de pensar. Espiritual é uma coisa, material é outra. Não é. Não é. Material é feito por quem? Pelo espírito. Nessa coisa de concepção. O resto, a cadeira, é feito de quê? De energia. Energia é quê? Então, assim, tudo. Cadeira, celular, é tudo a mesma coisa. Só vibração que é diferente. Somente a vibração. Então, assim, não existe material espiritual, não existe. Existe uma coisa só, que forma o espiritual, que forma o material. Mas é somente uma vida, é só uma, espiritual. Só, até o material é parte do espiritual. Então a gente precisa utilizar isso, essa ferramenta, mas não esquecendo do que a gente é principal. Principal. E aí, assim, para uma próxima vez que vocês nascerem, né, que a gente nascer, a gente já vai vir mais espertinho. Vai fazer coisas que crianças hoje estão fazendo. Vocês acham que essas crianças, Deus falou, vai lá que você vai ser talentoso. Dá licença, né, gente? Se alguém pensa ainda nisso, me desculpe. É muito pueril e muito infantil. Não é escolha. Ai, fui abençoado por Deus. Desculpa, você não foi. Você foi buscar. Você aprendeu. E quando você voltou, está na caixinha. Como agora está abrindo essa questão de desbloqueando essa questão espiritual, que logo, logo a gente vai conversar para o outro lado, na boa. Então, as crianças estão vindo tranquilas. Para ela é natural. Ela não esqueceu, é como se continuasse o que ela gostava de fazer. Nós ainda não. Mas essa geração que está vindo, e aí a gente tem que se preparar, porque nós somos a geração depois que nós vamos nascer. Que a Terra vai estar bem mais difícil, mas nós vamos ter que estar em condições. Nós vamos ser essas crianças lá do futuro. Olha, gente, eu vou colocar um negócio para finalizar. Quero dizer direito. Olha que bonitinho. Ministério da Reencarnação. Há um que ajuda para planejar, o espírito dizendo, eu quero esse, porque eu preciso nascer sem perna. Mas não é assim, né, gente? A semana que vem, eu vou trazer um filminho. Quem leu Missionários da Luz? Quem viu o capítulo 13? Acho que é Reencarnação de Segismundo. Fala todinho da reencarnação. E aí eu consegui o videozinho ilustrativo, né? De 15 minutos. Para a gente ver desde o começo como é que é preparado. Aí semana que vem a gente fazer. Então, eu queria só finalizar. Vocês acompanham lá, eu vou ler aqui.
que eu achei bem interessante para finalizar. Dá para ler? É um artigo do Ricardo Baesso de Oliveira, que ele é médico mineiro e é palestrante, da página do Consolador. Seleção dos genes. O espírito reencarnante seleciona os genes que vão ser responsáveis pela construção de seu novo corpo. Ok, isso a gente já sabe que é ele que vai escolher, viu? Ele que vai selecionar. Tal atração é magnética, de acordo a atender suas necessidades na matéria para a evolução. Ok também, né? A presença numa ou noutra família corporal e em uma cultura específica obedece a princípios de afinidade espiritual, onde individualidades afins se reencontram para viver as experiências. O processo da reencarnação, todavia, não é aleatório. O psiquismo reencarnante, via seu campo magnético, sintoniza-se com o gameta feminino, cujo conjunto de genes se identifica com as suas características pessoais, ou seja, sua identidade espiritual, onde se refletem de forma automática as suas necessidades evolutivas. Olha o espírito, ele se liga no gameta feminino, olha a mulher já lá se preparando para ser mãe do camarada. As energias da entidade reencarnante, projetadas no óvulo selecionado, vão magnetizar essa célula, disparando o mecanismo fisiológico conhecido pela biologia reprodutiva como ovulação. Ou seja, antes da mulher ovular, antes da mulher transar, o espírito já está em contato com o óvulo, gente. Pense uma coisa dessa. Embora o espírito participe da seleção dos gametas, que é o espermatozoide e óvulo, responsáveis pela formação de seu corpo físico, ele não seleciona de forma indiscriminada todos os genes que deseja, merece ou precisa. Existem leis biológicas que serão obrigatoriamente respeitadas. Uma dessas leis deixa evidente que certos genes estão tão próximos em região específica do cromossomo que serão selecionados em conjunto, como um verdadeiro pacote. Vem junto, ó. Quando da formação dos gametas, espermatozoide e óvulo, esses genes permanecem sempre muito juntos e não podem ser separados. Isso se chama linkage, ou seja, genes unidos. Assim, ao selecionar determinados genes necessários à sua nova experiência encarnatória, o espírito pode carregar outros genes que não foram necessariamente escolhidos, mas que vêm no pacote. É mole, gente? Vejamos um exemplo hipotético. Determinado espírito, olha que legal, deseja ou precisa viver experiência na esfera da música, na condição de pianista. Ao sintonizar-se com o gameta paterno e materno, o fará com aqueles que contêm genes vinculados à fisiologia musical no cérebro, para facilitar para ele. Assim, a construção e funcionamento de um cérebro com circuitos mais adequados ao exercício da música lhe estarão assegurados. Se, por hipótese, junto a esses genes se encontram genes relacionados, por exemplo, à calvície, eles virão juntos. É só um exemplo, né? Ele deverá se constituir em um pianista calvo. Os genes da calvície, nesse nosso exemplo, não foram selecionados pelo reencarnante, mas vieram por linkage no pacote. É mole, vocês querem mais, gente? Isso! Tipo assim, acho que vejo... Mas aí eu te digo, isso aí é uma coisa daquilo que a gente não espera, que é um defeitozinho ainda na máquina humana, no nosso fisiologia, que ainda precisa de correção. Isso, entenderam, gente? Então, assim, por que fica doente? Porque nós temos imperfeições ainda para serem arrumadas. Agora, detalhe, como que eu posso me autocurar? Tem como? Tem. Eu posso mudar até meu genoma. A partir da minha vontade, da minha condição de fé, da minha mente. Isso lá para frente, né? Mas um dia nós vamos chegar lá. É isso, gente. Próxima semana tem filminho para ver como é que funciona, viu? Tá bom? Muito obrigada. Quem vai fazer o...